Bom dia a todos, eu sou o Sérgio Krakowiak, em conjunto com meu coautor, Renato Seixas, escrevi esse artigo chamado Controle Social dos Gastos Públicos, o efeito da fiscalização de observatórios sociais sobre as despesas municipais no Brasil. Bom, para a gente começar a tratar desse assunto, primeiro é preciso definir alguns termos. E o primeiro é o de controle social, que é um monitoramento da administração pública pela sociedade civil organizada. O segundo é o de observatórios sociais. E os observatórios sociais são organizações não governamentais, apartidárias, sem fins lucrativos, que reúnem cidadãos voluntários para fiscalizar processos licitatórios, tá, das licitações das prefeituras, ou monitorar a execução do orçamento dos municípios, tanto na parte da arrecadação quanto das despesas, inspecionar obras públicas para se certificar de que não há obras paradas, de que as obras estão seguindo o cronograma que foi especificado no projeto, se estão gastando os materiais que foram especificados também, se não está havendo desvio de verbas, né, corrupção nas obras públicas, e acompanhar e denunciar irregularidades nos atos da administração pública municipal. Ou seja, os observatórios buscam mitigar ineficiências administrativas e corrupção, tá, nos municípios, de modo a aumentar a eficiência do gasto público, para que se possa produzir o mesmo volume de bens públicos, porém com menos gastos, né? Bom, e além disso, os observatórios também buscam promover cursos de conscientização popular sobre a importância da integridade na administração pública municipal, de modo a substituir uma cultura de corrupção, patrimonialismo, clientelismo, por uma cultura de transparência, responsabilização e, em uma palavra, de accountability. Bom, os observatórios eles surgiram em meados da década de 2000. O primeiro observatório foi o Observatório Social de Maringá. Ele surgiu após um grande escândalo de corrupção que aconteceu na cidade. E aos poucos a ideia foi se proliferando, né, e novos municípios decidiram fundar os seus próprios observatórios também. E lá por 2008 decidiu-se criar uma organização que integrasse em rede esses diversos observatórios, e essa entidade acabou crescendo, se tornou uma entidade nacional, que hoje está presente em cerca de 160 municípios, espalhado por 17 estados da federação. Tá? Essa entidade se chama Observatório Social do Brasil e ela hoje controla uma rede que abrange cerca de 80% dos observatórios sociais brasileiros e lhes impõe um conjunto de regras e também uma metodologia padronizada de monitoramento da administração pública. Então, o nosso problema de pesquisa é saber, né, investigar qual é o efeito dos observatórios sociais nas despesas públicas municipais. Tá? Ou seja, o objetivo central é testar a hipótese de que o controle social dos observatórios melhora a condição fiscal municipal, elevando a eficiência dos gastos e, dessa forma, reduzindo significativamente as despesas dos municípios tratados em relação a um grupo de controle sem tratamento. Além disso, nós também temos alguns objetivos secundários. O primeiro deles é avaliar se os observatórios são especialmente efetivos em municípios de pequeno porte, com menos de 50 mil habitantes. Nossa hipótese é de que sim,
que são, e isso porque nesses pequenos municípios os controles institucionais da administração pública, ou seja, os controles realizados pela Controladoria Geral da União, pelos tribunais de contas dos estados e também pela imprensa local e até mesmo pelo controle social exercido por conselhos de políticas públicas são muito precários, de modo que qualquer acréscimo de controle deve gerar um incremento bastante grande de eficiência aos gastos públicos e com isso deve baixar muito, né, os gastos públicos, tá? Deve racionalizar bastante a atividade pública. A segunda hipótese, ou melhor, o segundo objetivo é testar se há diferenciais de efetividade entre os observatórios da rede Observatório Social do Brasil e os observatórios que atuam de forma autônoma. E, por fim, avaliar se existe heterogeneidade na efetividade dos observatórios nos diferentes estados e regiões da federação, de modo a, caso existam, entender por que em algumas regiões os observatórios são mais efetivos e o que se pode fazer para que essa efetividade se torne alta e homogênea em todo o Brasil, tá? Bom, para avaliar se os observatórios de fato são capazes de aumentar a eficiência dos gastos públicos e, portanto, baixar as despesas per capita municipais no período pós-intervenção, nós utilizamos um modelo chamado Two-Way Fixed Effects, que é um modelo dinâmico de diferenças e indiferenças, que permite avaliar o efeito de um tratamento, mesmo quando as unidades são tratadas em diferentes momentos do tempo, em diferentes anos, que é justamente o que acontece, né, nos municípios que fundam observatórios. Cada um vai sendo tratado em diferente ano, há diferença de tempo de tratamento entre eles, mas esse modelo dá conta de avaliar os efeitos desse tipo de política, desse tratamento, né, mesmo com essa característica. Bom, então no nosso modelo nós temos uma variável dependente, uma variável de resposta y e t, né? Na verdade não é uma só, são 15 despesas que nós avaliamos em cada município e em cada ano T. Essas despesas são essas aqui, vai desde a despesa total do município, e a gente vai desagregando, né, entre a despesa corrente, despesas de capital, daí depois entre as despesas correntes nós também avaliamos as despesas com pessoal, com juros ou outras, né, entre as de capital, as de amortização e investimento, e também no que se refere ao investimento, a despesa com equipamento e material permanente e construção e instalações. Ok? Então, o nosso modelo, além da variável de resposta, também possui uma variável dummy, uma dummy de tratamento, mostrando os municípios que são tratados com observatório social, que recebem o valor 1, e os que não são tratados recebem o valor 0, né? Então, uma dummy para cada município I em cada ano T, tá? E, bom, então a gente vê o efeito, né, do tratamento sobre as despesas e, além disso, nós incorporamos dummies para controlar efeitos fixos para indivíduos, efeitos fixos para o tempo, uma tendência linear de tempo para cada município e também algumas variáveis observáveis que poderiam
vir a deslocar a demanda por bens públicos e, com isso, alterar as despesas, né? Então, nós controlamos para esses efeitos também, e o conjunto de variáveis de controle usadas são o PIB per capita municipal, os percentuais da agricultura, indústria e serviços no valor adicionado do município e também o partido político do prefeito. Bom, é isso. Então, nós, utilizando esse modelo, né, chegamos a diversas conclusões. Eu não vou entrar nisso aqui agora, eu não vou dar tamanho spoiler, né? A gente vai tratar disso no dia da apresentação, mas eu já posso adiantar que os resultados sugerem que os observatórios sociais brasileiros são efetivos na redução das despesas per capita municipais. Eles de fato conseguem melhorar a eficiência do gasto público por controlar corrupção e ineficiências administrativas. Essa efetividade, ao menos parcialmente, aumenta em municípios de pequeno porte. Não encontramos evidências de que os observatórios da Rede Observatório Social do Brasil, né, que observatórios que atuam em rede sejam mais efetivos do que os demais, e também encontramos uma forte heterogeneidade entre estados na efetividade dos observatórios. Bom, então é isso aí, né, gente? Essa é a prévia do nosso artigo e eu espero encontrá-los no dia da apresentação. Muito obrigado, um abraço e até lá.